Existem relatos fascinantes sobre figuras históricas que, segundo a Tradical, teriam feito acordos sombrios em troca de poder, conhecimento ou habilidades extraordinárias. Uma das histórias mais conhecidas é a de Fausto, um erudito insatisfeito com sua vida, apesar de todo o saber acumulado. Dominado pela frustracal, ele decide selar um pacto com forcas malignas, entregando sua alma em troca de prazeres e sabedoria ilimitados. Essa lenda, inspirada no personagem real Johann Georg Faust, que viveu entre os séculos XV e XVI, tornou-se tal emblemática que o termo faustiano passou a designar qualquer acordo obscuro, carregado de consequências nefastas. Mas Fausto não foi o único a protagonizar tais narrativas. Ao longo da história, diversas personalidades, desde músicos a religiosos, foram associadas a supostos pactos demoníacos. Vamos explorar algumas dessas histórias intrigantes. A primeira delas remonta ao século V e envolve Teófilo de Adana, um homem que, após recusar humildemente o cargo de bispo, acabou se arrependendo da decisão. Desesperado, procurou um feiticeiro para invocar o demônio e recuperar sua posical. O acordo exigia que ele renunciasse à sua fé em Cristo e na Virgem Maria, assinando um contrato com o próprio sangue. Anos depois, atormentado pelo remorso, Teófilo jejuou por 43 dias até que o documento apareceu milagrosamente em seu peito. Ele o entregou a um bispo que o queimou, libertando-o da maldição. A alegria da redenção foi tal intensa que ele morreu. Pouco tempo depois, outro caso famoso e o do padre Urbain Grandier, um sacerdote francês do século XVII acusado de bruxaria e condenado à fogueira em 1634. Diferente de muitas perseguições da época, as acusações contra Grandier pareciam ter algum fundamento. Durante o julgamento, descobriu-se que ele mantinha relações com várias mulheres, inclusive monjas, que alegavam ter sido infectadas por ele com a ajuda do demônio Asmodeu. Os juízes apresentaram um documento supostamente assinado por Satanas, escrito em latim invertido. Embora Grandier tenha confessado seus crimes, e provável que o tenha feito sob tortura. Há quem acredite que a acusação tenha sido motivada por vingança, após uma freira rejeitada por ele, mas não há provas concretas dessa teoria. No mundo da música, Niccolo Paganini se destacou como um prodígio desde a infância. Aos 5 anos, já tocava mandolina e aos 7 compunha suas primeiras pecas. Apesar de lutar contra o alcoolismo na adolescência, aos 22 anos já era uma estrela na Europa. Uma de suas obras mais famosas, A Dança das Bruxas, alimentou rumores de que ele teria feito um pacto com o diabo para alcançar tamanha genialidade. Suas habilidades eram impressionantes. Aos 23 anos, compôs os 24 Caprichos, uma peça tal complexa que outros músicos levaram anos para dominá-la. Paganini conseguia tocar 3/8 com apenas 4 cordas em uma mica mal, algo considerado impossível até mesmo para virtuosos experientes. Uma de suas performances mais lendárias ocorreu quando ganhou um violino valioso após executar uma peça tecnicamente impecável sem qualquer ensaio prévio. Para explicar seu talento sobrenatural, surgiram teorias mais plausíveis, como a possibilidade de uma mutacal genética que conferisse dedos mais longos e flexíveis. No entanto, os boatos persistiram e muitos o chamavam de filho do diabo ou até mesmo de o próprio demônio. Tamanha era a desconfiança que, após sua morte, nenhuma igreja católica aceitou realizar seu enterro. Sua família precisou recorrer ao Papa para obter permissão para um funeral digno. Já no Renascimento, o polimata Cornelius Agrippa se destacou como escritor, jurista e estudioso de ciências ocultas, mesmo sem ter formação acadêmica formal. Ele defendia mulheres acusadas de bruxaria e escreveu obras fundamentais sobre alquimia e magia que ainda hoje são referências no assunto. Seu interesse pelo ocultismo, porém, lhe rendeu a acusação de heresia em 1535. Condenação que conseguiu evitar, mas que o perseguiu até a morte. Logo após seu falecimento, surgiram histórias de que ele teria feito um pacto com demônios, inclusive mantendo um cão negro demoníaco em sua casa, um animal que, curiosamente, também aparece em outras lendas sobre acordos infernais, como a de Fausto. Por fim, a história de Gilles de Rais, um aristocrata francês do século XV e uma das mais aterrorizantes. Herdeiro de uma fortuna imensa, ele desperdiçou sua riqueza rapidamente por falta de habilidade para administrá-la. Desesperado para recuperar seu poder, recorreu a um sacerdote que lhe prometeu riqueza em troca do sacrifício de uma criança em nome de um demônio chamado Baraal. Após cumprir o ritual, disse que sua fortuna foi restaurada, mas a um preço terrível. As atrocidades cometidas por de Rais o tornaram uma das figuras mais sinistras da história e seu nome ficou para sempre associado ao mal. Estava assolada por uma epidemia de cólera e o medo se espalhava pelas ruas. Mozart, porém, não se deixou abater.
Em vez de se isolar, decidiu transformar seu retorno em um espetáculo grandioso, organizando bailes de máscaras que atraiam multidões ávidas por esquecer, ainda que por algumas horas, a ameaça da doença. Sua música, vibrante e contagiante, parecia desafiar a morte e, por um tempo, Paris se rendeu ao seu encanto. No entanto, a fama de Mozart logo foi manchada por rumores sombrios. Diziam que suas festas não eram apenas diversão, mas rituais disfarçados, onde convidados mascarados dançavam ao som de melodias que, segundo boatos, haviam sido compostas sob influência demoníaca. Alguns juravam ter visto figuras encapuzadas entre os dançarinos, sussurrando versos em línguas desconhecidas. Outros afirmavam que a própria música de Mozart tinha um poder hipnótico, capaz de fazer com que os presentes perdessem o controle de si mesmos. O compositor nunca confirmou nem negou as acusações, mas sua reputação já estava comprometida. Em uma noite fatídica, durante um de seus bailes mais extravagantes, um incêndio irrompeu no salão. Testemunhas relataram que as chamas se espalharam com uma velocidade sobrenatural, como se algo ou alguém as estivesse alimentando. Mozart conseguiu escapar ileso, mas muitos dos convidados não tiveram a mesma sorte. As autoridades investigaram o caso e, embora não houvesse provas concretas de envolvimento sobrenatural, a suspeita de que o compositor havia invocado forças obscuras para seus espetáculos nunca mais o abandonou. Anos depois, já velho e esquecido, Mozart foi encontrado morto em seu apartamento. Seu corpo estava intacto, mas seu rosto exibia uma expressão de terror tão intensa que os médicos legistas não souberam explicar. Ao lado dele, uma partitura inacabada com anotações rabiscadas às pressas. Entre as linhas musicais, alguém havia escrito, em letras trêmulas: "Ele ainda está aqui, esperando a próxima dança." Até hoje, alguns músicos afirmam ouvir ecos de suas composições em noites de lua cheia, como se a música de Mozart nunca tivesse realmente parado de tocar em meio ao caos de uma epidemia de cólera. Mozart sabia que, em tempos de crise, as pessoas buscavam desesperadamente uma válvula de escape. Por isso, organizou festas grandiosas no Teatro das Variedades, transformando-se no grande animador da época. Como músico, não se limitou a reger orquestras, criou suas próprias danças e melodias, vivendo em um eterno ciclo de celebrações. Embora seu sucesso fosse inegável, também atraiu críticas ferozes. A sociedade cristã da época via nele um servo do demônio, pois só assim explicavam sua capacidade de seduzir multidões a participar de suas festas e, supostamente, cometer pecados. A história de Nathan Moulton, colono, comerciante e combatente, e igualmente envolta em mistério. Um dos primeiros europeus a se estabelecer no território que hoje é os Estados Unidos. Moulton começou como aprendiz de carpinteiro, mas na América trocou de ofício e se tornou ferreiro, especializando-se na fabricação de ferraduras. O comércio de seus produtos com a Inglaterra lhe rendeu uma fortuna considerável. Além disso, tornou-se líder em New Hampshire e comandou uma batalha decisiva na Guerra do Rei Jorge, saindo vitorioso. No entanto, mudar de profissão naquela época era algo quase impensável. A mobilidade social não era regra, e por isso surgiu a lenda de que sua nova carreira só foi possível após um pacto com o diabo. Conta-se que Moulton teria bebido rum com o próprio Satanás, tentando embriagá-lo para, então, oferecer sua alma em troca de botas que se enchessem de moedas de ouro no primeiro dia de cada mês. O acordo foi selado com um aperto de mãos, e cada um seguiu seu caminho. Moulton procurou o maior par de botas que conseguiu encontrar, um cocado que lhe chegava até os joelhos. No primeiro dia do mês seguinte, o diabo, ao ver o tamanho das botas, riu às gargalhadas. Mas, como um trato, cumpriu sua parte e as encheu de ouro. No mês seguinte, movido pela ganancia, Moulton cortou as solas e abriu buracos no chão sob as botas, imaginando que o ouro cairia diretamente em seu poral, exigindo ainda mais moedas para preenchê-las. O diabo, porém, descobriu a artimanha e ateou fogo à casa como punical. A verdade, no entanto, e mais simples, como veterano de guerra, Moulton provavelmente recebeu uma pensão generosa que lhe permitiu viver com mais conforto e até mudar de profissão. Além disso, por ser um oficial leal à coroa britânica, mesmo durante a Guerra Revolucionária, certamente acumulou inimigos dispostos a incendiar sua residência. Já o pintor Christopher Weissmann, em 1777, gozava de relativo reconhecimento por seus retratos realistas. Graças ao seu talento, foi contratado por uma família da nobreza austriaca para trabalhar em um castelo. No meio de sua tarefa, porém, sofreu uma série de convulsões. Os presentes interpretaram os sintomas como sinal de possessão demoníaca, acreditando que seu dom artístico vinha diretamente do inferno. Ao se recuperar, Weissmann confirmou as suspeitas, confessou que, anos antes, ao iniciar sua carreira, teria vendido sua alma ao diabo. Arrependido, pediu um exorcismo. O sacerdote local atendeu ao pedido e, após várias sessões, o pintor afirmou ter visto o demônio romper o contrato. Sua saúde melhorou
e a partir de então, dedicou-se a uma série de obras sobre o diabo, sua própria história e o pacto anulado. Um dos episódios mais sombrios da história dos Estados Unidos foi a Cacas Bruxas de Salem, um frenesi coletivo que levou comunidades coloniais a perseguir mulheres acusadas de bruxaria. Na maioria dos casos, eram mulheres independentes, solteiras ou que desafiavam os padrões sociais da época. A região mais famosa dessas perseguições foi o vilarejo de Salem, em Massachusetts, onde dezenas de mulheres foram acusadas de feitiçaria. Entre as acusações, dizia-se que elas firmavam pactos diabólicos e realizavam rituais satânicos nos bosques. Com o tempo, descobriu-se que as confissões eram obtidas sob cocal e muitas inocentes foram executadas injustamente. Robert Johnson, um extraordinário guitarrista que viveu na primeira metade do século XX e considerado um dos maiores intérpretes do blues. Seu talento era tão excepcional que muitos acreditavam que só poderia ser fruto de um pacto com o diabo. Segundo a lenda, Johnson teria se encontrado com Satanás em uma encruzilhada, onde o demônio afinou sua guitarra e ensinou a tocar o blues em troca de sua alma. O preço, porém, foi alto, uma vida curta. Johnson morreu em 1938, aos 27 anos, mas em pouco tempo gravou 6 discos, deixando um legado que perdura até hoje. Curiosamente, até hoje não se sabe ao certo onde seus restos mortais foram enterrados. Mesmo na era moderna, a ideia de pactos diabólicos persiste. Muitos acreditam que essas histórias pertencem a um passado distante, mas há casos recentes que alimentam o mito. Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin e considerado um dos melhores de todos os tempos, já foi alvo de rumores. Não e à toa, o músico sempre demonstrou interesse pelo ocultismo e pelo legado de Aleister Crowley, chegando a comprar uma antiga residência do ocultista. Page, porém, sempre negou qualquer adoração ao demônio, embora tenha admitido que o vocalista da banda, Robert Plant, teria recebido uma visita de forças sobrenaturais ao compor a famosa canção Starry White Oeaven. Bob Dylan, por sua vez, também foi associado a pactos satânicos. Em 2004, o músico e prêmio Nobel de Literatura afirmou que seu sucesso era resultado de um acordo com o comandante deste mundo, em um plano que não podemos ver. E no universo do rock, não surpreende que Ozzy Osbourne, lendário vocalista do Black Sabbath, também tenha sido envolvido em boatos semelhantes. Conhecido como Príncipe das Trevas, pois sempre explorou símbolos satânicos em suas músicas, discos e arte em sua vestimenta. Em 1984, chegou a declarar que, às vezes, sentia-se possuído por alguma entidade, sem entender suas próprias ações. Anos depois, admitiu estar convencido de que realmente havia sido dominado pelo demônio. Embora pareça uma questão do passado, a ideia do mal e dos pactos obscuros continua viva na humanidade. Não e coincidencia que culturas distintas, em épocas diferentes, tenham lendas tal semelhantes, um ser humano, um desejo incontrolável, uma oferta quase impossível de recusar. Mas também há algo mais profundo nessas histórias, uma reflexão sobre os limites da ambical, o preco do talento e os mistérios que ainda escapam à nossa compreensão. Uma característica recorrente nessas narrativas e a desconfiança diante do talento extraordinário. Porque, afinal, alguém com habilidade tal acima da medida desperta tanto incomodo? Talvez a verdadeira sobrenatural esteja no pacto em si, mas na inveja disfarçada de moralidade, na necessidade de atribuir ao sobrenatural aquilo que não conseguimos explicar ou aceitar. O que essas histórias revelam, no fundo, e um mecanismo antigo. Quando algo nos ultrapassa, buscamos uma origem suspeita para deslegitimá-lo. Se um artista cria obras que parecem tocar o divino, se um cientista desvenda mistérios que desafiam a lógica, ou se um músico compõe melodias que parecem vir de outro mundo, logo surge a pergunta: como isso é possível? Logo em seguida, a suspeita. Deve haver algo errado. Mas e se o verdadeiro demônio não for aquele que oferece o talento, mas aquele que o nega? Aquele que, incapaz de alcançar o mesmo brilho, prefere acreditar que ele só pode vir de um acordo obscuro? Essa é uma reflexão que atravessa séculos, desde os mitos mais antigos até as fofocas que circulam nos bastidores de qualquer área criativa. Se este conteúdo te fez pensar, compartilhe suas ideias. Quem sabe, juntos, possamos desvendar mais camadas dessas histórias que, afinal, dizem tanto sobre nos quanto sobre os supostos pactos. E se você quer conhecer mais sobre os casos que inspiraram essas lendas, não deixe de conferir as histórias das 17 pessoas que, segundo a Tradical, teriam vendido sua alma.